Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é o primeiro vídeo do capítulo 3. Para quem não sabe, essa aqui é uma série de vídeos onde a gente está lendo aqui no canal o livro Artificial Intelligence, A Modern Approach, do Russell e do Norvig, está aqui na descrição. E esse é o primeiro capítulo onde a gente vai botar a mão na massa, onde a gente vai realmente começar a implementar a IA. Os dois primeiros capítulos foram um pouco mais filosóficos, ele fala um pouco no primeiro capítulo sobre a história da IA, onde a IA atua, quais são as áreas de pesquisa, o que pode impactar. Inclusive é bem curioso, né? Porque esse livro é relativamente recente, como eu falei para vocês no primeiro vídeo da série. E já temos uma grande revolução, né? A revolução dos LLMs. Gostaria até de ver uma nova versão já do livro com a opinião dos autores sobre essa nova tecnologia. Mas enquanto ela não vem, vamos continuar explorando esse livro que é riquíssimo em termos de metodologia e em tudo mais que a gente pode oferecer. O capítulo 2, ele focou em vocabulário, em sistematizar os problemas de IA, os tipos de agentes que existem, como a gente vai tratar esse desenvolvimento mais teórico. E esse capítulo 3 é hard code, código na mão, vamos codar as coisas do zero. Inclusive, essa é uma grande novidade aqui dessa série. Esse capítulo especificamente, ele tem 6 sessões, vão ser 3 vídeos sobre o livro, e eu vou fazer mais 2 vídeos adicionais, 2 ou quantos aí a imaginação permitir, implementando algumas dessas soluções. Esse capítulo basicamente ele fala sobre algoritmos de busca, que é quando o agente não tem certeza qual que é a decisão correta para ele fazer, então ele tem que fazer uma busca, e essa busca pode ser num sentido mais abstrato, mas como a gente quer criar soluções de IA, a gente vai ter que definir algo bem concreto para ela, e isso que esse capítulo ajuda a gente. Seção 3.1 e 3.2 a gente vai tratar nesse vídeo aqui, onde a gente vai trazer um pouco de vocabulário, vou mostrar para vocês como é que o framework, como é que ele pensa o problema. Os capítulos seguintes, as sessões seguintes, desculpa, a 3.3 e a 3.4, ela trata de um problema de busca específico chamado de busca não informada. Basicamente, qual que é a diferença da informada com a informada? O agente, ele pode tentar achar um objetivo, só que na não informada ele não sabe o quão distante ele está desse objetivo. Ele sabe o objetivo dele, mas ele não sabe quão distante ele está ou não. E na informada ele consegue medir isso. Um exemplo clássico que ele vai trabalhar bastante aqui nesse capítulo é um agente de GPS. Como é que eu faço para sair do ponto A e chegar no ponto B? Se eu tenho um mapa de ruas, por exemplo, ou se eu tenho um mapa das cidades. Na busca informada, eu consigo saber do ponto A até o ponto B quanto falta. Na busca não informada, eu não tenho essa informação, só sei que eu quero chegar no ponto B, certo? Essa busca informada, ele vai estar no próximo vídeo dessa série, sessão 3.3 e 3.4, e o último vídeo, 3.5 e 3.6, é a busca não informada, certo? Temos 3 vídeos. Além desses vídeos, eu vou implementar os 2 algoritmos principais que ele fala sobre aqui nessa série, e não vai ser uma implementação de black box, não. Vou pegar a Python raiz, as estruturas de dados simples do Python, e vou implementar na unha todos esses 2 algoritmos, o I-star e o Dijkstra, que são algoritmos bem clássicos, bem famosos, bem importantes, né, para essa parte de pesquisa, e a gente vai ver eles aqui do zero. Então esse capítulo 13 vai ser um pouco mais estendido do que os outros capítulos, porque a gente vai começar a colocar a mão na massa, né, que não adianta nada a gente estudar o livro sem aplicar. Tudo bem? E vamos começar agora a ler a seção 3.1. E a seção 3.1, ela começa separando esses 2 conceitos que estão aparecendo aqui na tela pra gente, o conceito de Problem Solving Agent e o conceito de Planning Agent. E esse conceito está conectado com uma última questão que a gente discutiu lá no capítulo 2, que é, eu trouxe essa figura aqui de novo, que se não me engano eu nem mostrei no último capítulo, por eu achá-la um pouco simplista até demais, mas como ele retomou, eu decidi trazer aqui para vocês, que é como ele divide alguns problemas de IA. O problema atômico, ou a representação atômica, é quando eu encapsulo o agente numa bolinha. Então ele interage com outro meio através de bolinhas, ou seja, eu não tenho nenhuma interação muito forte entre o ambiente e o agente. E o exemplo clássico aqui que ele vai dar ao longo do capítulo inteiro é o exemplo de rotas. Se eu quiser sair da cidade A até a cidade B, eu não estou interessado na representação atômica se eu vou acelerar o carro, se o carro vai se conectar com um outro servidor, se o carro vai falar com outro carro. A representação atômica assume que o carro é uma bolinha, saindo da cidade A e indo para a cidade B. É a mais abstrata que a gente tem. A gente está assumindo que é um ponto. A representação fatorada, ou a interação com o meio ambiente, interage com o seu agente, ou com as tomadas de decisões deles. Por exemplo, se está chovendo, você vai acelerar, ligar o para-brisa. Se você viu uma pessoa, você vai frear ou não. E essas são decisões que o agente internamente pode se moldar e tomar ou não.
E a estruturada é que esse agente, além desses parâmetros internos, ele pode conversar com outros agentes. Por exemplo, outros carros autônomos. Esse exemplo de carro fica bem claro, né? Se a gente está falando de um veículo se deslocando de uma cidade A para a cidade B, apenas representação atômica. Se esse indivíduo interage com o ambiente, consegue mudar seus parâmetros internos, representação fatoriada. Se ele, além de mudar a sua representação interna, ele consegue interagir com outros carros ou com outras máquinas, representação estruturada. E nesse capítulo a gente está falando só de representação atômica, que é a definição desse Problem Solving Agent, certo? É um agente que vai resolver um problema específico. E por que ele precisa de uma estratégia de busca para resolver esse problema específico? Porque apesar de ele saber o objetivo dele, não existe uma ação clara que ele tem que tomar para chegar nesse objetivo. Ele primeiro precisa pesquisar ou buscar qual é a melhor sequência de passos para chegar nesse objetivo. Então a gente sabe o objetivo que ele tem que atingir, mas ele não tem a certeza como chegar lá. Por isso que ele vai utilizar algoritmos ou estratégias de busca, que é o foco desse capítulo. Já os Planning Agents, que a gente vai tratar mais para frente aqui no livro, são os agentes que estão na representação fatorada, estruturada, onde a interação com o ambiente pode mudar ou não as suas decisões internas, certo? E o primeiro, capítulo 3.1, essa seção especificamente, ela vai dissecar como é que a gente modela matematicamente esse agente resolvedor de problemas, certo? E para ser uma modelagem simples, ele vai assumir essas hipóteses que estão aqui na tela, que são as hipóteses mais simples possíveis que a gente pode assumir para o nosso ambiente, certo? A gente já discutiu todas as hipóteses no outro vídeo, e elas basicamente, essa hipótese episódica, essa hipótese de observabilidade, determinística, estática, descrita e conhecida, ele vai flexibilizar ela no capítulo 4, ou seja, o capítulo 3 é introdutório, então ele quer um ambiente mais simplista, mais fácil de trabalhar. E no capítulo 4 ele vai falar, e quando não for episódico? E quando não for determinístico? O que eu posso fazer? Já essa questão de single agent, tanto capítulo 3 e 4, eu estou assumindo que só existe um agente no meu modelo de IA. No capítulo 6, ele vai trabalhar mais agentes interagindo entre eles. Aí a gente vai precisar de teoria dos jogos, vai precisar de um ferramental matemático um pouco mais sofisticado para lidar com essa situação. Mas, capítulo 3, amor no coração, ambiente super tranquilo, as hipóteses mais simples possíveis. Sempre o conhecimento é muito interessante como os autores tratam, a partir de um degrau mais baixo e vão agregando. É assim que acho que o conhecimento tem que ser passado. A gente não pode chegar a uma coisa complexa que a gente não vai entender se a gente não entender as etapas preliminares. Como esse livro ele se propõe a ser, de certa maneira, enciclopédico, até pela grossura, né, quase 2.000 páginas, né, ele busca trazer pra gente essas referências, de começar simples e, ao longo da jornada, ir complicando mais o modelo, que é um modelo mais robusto, mais próximo da realidade. E aqui a gente vai para o outro conceito que ele já introduz pra gente, que é o conceito de problemas que são informados versus problemas que não são informados. Como eu já dei algum spoiler aqui na introdução para vocês, os problemas informados vai ter um vídeo que é a sequência desse, que é basicamente a seção 3.3 e 3.4, e a seção 3.5 e 3.6 vai tratar dos não informados. E essa tal de informação é muito legal de dar um exemplo para entender. Se a gente pegar um exemplo de rotas, eu quero sair aqui da cidade de Arad e eu quero chegar até em Bucareste. O caso informado, ele está assumindo que em todos esses pontinhos aqui que eu posso estar durante a minha solução, eu consigo estimar quão distante eu estou do meu objetivo, que é chegar aqui em Bucareste. Isso é um problema informado. Ao longo da minha solução, eu consigo saber quanto falta para chegar, para atingir o meu ótimo. E um problema não informado é um problema que eu não sei. Eu não tenho essa informação. Eu estou aqui nesse ponto, eu sei que eu tenho que chegar aqui em Bucareste, mas eu não sei quanto falta. Esse é um problema não informado. Como os algoritmos para tratar essas situações eles são diferentes, ele dividiu o capítulo dessa maneira. Achei interessante, didático, e vamos seguir assim também. E ele já parte depois do final já da seção 3.1 para definir um processo de como a gente vai modelar, e ele divide esse processo em 4 etapas. E pensem em modelo como se você estivesse criando uma receita de bolo. Uma coisa é você cozinhar um bolo muito gostoso e você executar o processo. A receita é como você transmitiria esse conhecimento para outra pessoa. Criar passos lógicos, criar estruturas que outras pessoas consigam replicar. E isso é muito importante em termos de modelagem, certo? E ele cria esses 4 passos para ficar mais fácil da gente entender. O primeiro passo
é estabelecer o objetivo, ou seja, o que o agente tem que fazer nessa modelagem. No nosso caso aqui, por exemplo, se a gente tomar como base esse caso aqui, ele tem que chegar à cidade destino, no caso, sair de Arad e chegar em Bucareste, certo? Problema resolvido. Esse Problem Formulation é a parte central dessa sessão, acho que é o filé, porque é como a gente vai pegar um problema humano, real, e abstrair ele matematicamente. A gente vai criar uma linguagem matemática, a gente vai escrever isso matematicamente. Por que eu quero escrever isso matematicamente? Porque na etapa seguinte eu consigo pegar essa matemática daqui e executar ela num programa de computador, num software, que é um script para executar um modelo matemático e fazer essa busca de fato, achar qual que é o melhor caminho. Então, na realidade, a gente começa aqui, por exemplo, fazer um carro autônomo parado em Arad. Eu tenho um modelo matemático dentro dele. No momento que eu seto o meu objetivo aqui para chegar em Bucareste, ele executa essa fase de pesquisa e a partir do momento que ele tem a resposta a essa parte de pesquisa, de fato, ele começa a andar, que é a última fase aqui, a execução. E aqui vale um parênteses sobre a relação dessas duas fases aqui. Como a gente está num ambiente determinístico, só lembrando as hipóteses, nosso ambiente aqui é determinístico, eu tenho certeza que o caminho que eu falar para ele fazer teórico que eu achei na parte de pesquisa, ele vai conseguir executar na prática. Mas a realidade não é bem sempre assim. Imagina um exemplo do carro autônomo mesmo. Se eu estou saindo da cidade de Arad e estou passando por uma outra cidade, de repente uma ponte cai. Ou de repente, por uma questão de chuva, eu não posso tomar uma determinada rota. Ou o rio alagou a via que você tem que passar. Eu tenho que mudar meu caminho. Então não necessariamente a minha decisão ótima, quando eu pesquisei, é a minha decisão que eu vou conseguir executar. Mas como a gente está assumindo que ele é determinístico, sempre vai ser. Então eu tenho que ter essa interação entre execução e pesquisa, ela vai ser mais presente numa solução de mundo real. Uma solução que eu quero de fato usar, né? A gente usa GPS o dia inteiro. A gente sabe que acontece isso. Se eu errar uma rota ou ela estiver bloqueada, o GPS consegue se recalcular. E é essa dinamicidade que a gente vai ter nos modelos mais para frente. Por enquanto eu estou assumindo que sempre a realidade vai corroborar com a teoria, certo? Uma vez que a gente flexibilizar essa hipótese, a gente tem que ter interação, que a gente viu no capítulo 2, entre meio ambiente e o agente. O agente é o modelo teórico, é o que vai tomar a decisão, é o modelo matemático. Ele recebe perceptos, toma uma decisão e atua no ambiente e vai fazendo essa troca de informação. Como aqui é uma representação atômica do ambiente determinístico, não precisa disso. Eu tenho certeza que o percepto que eu vou chegar, ele é correto e eu vou conseguir executar. Tudo bem? Feito esse parágrafo, a gente pode agora avançar para de fato, né, para essa fase aqui de formulação do problema, e para isso ele vai dar para a gente esse vocabulário. A gente precisa criar matematicamente. Estados é tudo que eu vou representar o meu problema atual, como o meu problema atual está, certo? Se o meu problema atual é ir de uma cidade para outra, o único estado que eu vou ter aqui são as cidades, certo? Então, cada estado é o nome de cidade que o meu carro está nesse momento, que o meu agente está querendo tomar decisão ou não. E, já que os estados são as cidades, é nada mais justo do que definir o objetivo final e o inicial como o nome de uma cidade. Então aqui, Arad é o meu objetivo inicial e Bucareste é o meu objetivo final. Então aqui eu tenho esses dois montantes. Lembrando que isso é um framework genérico. Por mais que eu esteja trabalhando aqui com a parte de logística, por exemplo, de um modelo de a gente que ele vai saber se guiar e achar a melhor trajetória, eu poderia pensar isso em diversos problemas. Inclusive, já da seção 3.2 é uma seção que dá exemplo de alguns desses problemas, alguns teóricos e outros na vida do mundo real. E essa linguajar de estado, estado inicial, estado objetivo, é o que eu vou usar para todos os problemas. Então, se você pegar um problema que você consiga abstrair e que as hipóteses que a gente citou aqui sejam válidas, você pode usar esse mesmo framework. Definir quais são os meus estados, definir meu estado inicial, definir meu estado objetivo até aqui. Depois disso, eu vou definir as minhas ações, que é o quê? Dado o estado que eu estou, o que o meu agente pode fazer? No caso aqui, ele só pode se movimentar. Então, nesse caso aqui, ele é bem mais simples. Se eu estou aqui na cidade de Arad, a única coisa que eu posso fazer aqui é ir, por exemplo, para Sibiu, ou eu posso ir para Timisoara, ou eu posso ir para Zerid. E cada cidadezinha que eu tiver aqui, eu vou poder ir para uma cidade diferente. Se eu estiver em Oradea, as minhas soluções, elas podem ir para Zerid de novo ou para Sibiu. Se eu já estou aqui numa outra cidade, Nien, eu só tenho uma possibilidade, só posso ir para Iais, certo? É ação. Ações é
uma função que ela recebe um estado e ela te devolve uma ação a ser realizada. Essas aqui são as possíveis ações, certo? Cada uma vai ter um conjunto desse. Se vocês separarem, então, assim como o autor, eu já estou trabalhando a descrição matemática desses objetos. Matemática é para nos forçar a barra. Se eu tiver um cara mais purista aqui, que estudou matemática profundamente, falar, meu Deus, isso não é matemática aqui nunca. Vamos brincar assim que é matemática de engenheiro. Uma matemática que eu estou mais preocupado com a intuição do que o rigor formal. Tudo bem? Se a gente continuar aqui a nossa definição, outro conceito muito importante é o conceito de transição de modelo. E o que é esse transição de modelo? Ele também é uma função, que ele recebe meu estado, ele recebe uma ação, e ele recebe, de novo, o meu estado seguinte. Então, se eu estou em Arad e realizei a ação to Zerid, eu vou estar em Zerid. Isso aqui, por causa que o nosso modelo é determinístico, isso sempre vai acontecer, certo? Só porque isso é determinístico, a gente assumiu isso lá no começo. Existem modelos que são probabilísticos, estocásticos. Não é porque eu tomei a ação de ir para Zerid que eu consigo ir para Zerid, tá? Em alguns casos isso não acontece. Mas como a gente está trabalhando a linguagem, modelos de transição sempre tem um estado, sempre tem uma ação, sempre tem um estado novo, certo? Completo. Se meu estado for, por exemplo, a cidade e, sei lá, a velocidade que o carro tem que estar, aqui eu tenho que ter uma cidade e uma velocidade. A minha função de transição é sempre ter um estado completo. Ele recebe argumentos, a ação, via de regra, e o estado atual, certo? E a última peça que a gente precisa para isso é um custo. Ou seja, se eu quero otimizar a melhor rota, eu tenho que saber como fazer isso. Porque, de novo, exemplo básico, estou saindo de Arad, vou chegar aqui em Bucareste. Existem vários caminhos. Nesse caso aqui, acho que existem uns 4 ou 5. Posso ir por aqui, 1, 2, posso ir por aqui embaixo. Não vou fazer todos aqui. Mas repare que esses caminhos, eles têm distâncias diferentes. E a minha função de custo é justamente o que eu quero minimizar. Eu quero que o agente chegue na menor distância possível, ou no menor tempo possível. E não necessariamente uma coisa é igual a outra, né? Às vezes o tempo não é a mesma coisa a solução que é a distância. Às vezes, por exemplo, a menor distância seria essa. Mas, por uma questão de condições da estrada, a estrada é muito ruim, no menor tempo pode ser, por exemplo, essa daqui. E o custo, ele traz essa informação para a gente. E basicamente o que a gente vai ter é um estado, a ação que a gente teve e o estado que a gente chegou. E aqui numa representação bem clara, vou colocar aqui, se a gente vai em end, que é o meu estado, e eu tomei a ação de ir para IAI, ação que é no meu novo estado. A ação aqui é ir, né? É o fato de eu estar caminhando. Isso aqui seria meu to IASE, certo? Essa seria a minha ação. Se eu estou nesse estado, tomei essa ação e cheguei em IASE, o custo meu aqui foi 87. E para cada par de ação, estado atual e estado que eu cheguei, eu vou ter um custo. E eu quero criar um caminho que minimize a soma de todos os meus custos. Basicamente, esse é o meu framework. É assim que eu vou trabalhar. É assim que eu vou criar o meu agente que busca pela solução. E mais para frente a gente vai já nos algoritmos, né? Aqui eu já tenho um modelo matemático, que é essa parte aqui, né, que a gente estava desenvolvendo. Eu formulei ele matematicamente. As outras sessões do capítulo basicamente vão tratar de, beleza, agora que eu tenho um problema matemático, como eu resolvo ele, certo? E seguindo aqui o nosso capítulo, chegamos na seção 3.2, onde ele vai dar alguns exemplos. Primeiro ele vai dar alguns exemplos teóricos. Esse exemplo aqui teórico já é conhecido nosso, é o exemplo do robozinho. E esse é um exemplo super simples. E é muito interessante que sempre está desenvolvendo uma teoria nova, de como as coisas mais boboca, bobinho possível. Por quê? Se sua teoria não funcionar, se o seu algoritmo não funcionar nem nesse cara bobinho, não perca seu tempo, ele não vai funcionar numa coisa mais complexa. Então a ideia aqui é testar um teste de sanidade, como a gente fala, um sanity check. Nós estamos malucos? Criamos um modelo que não funciona nem nessa coisa super simples? Se funcionar, beleza, vamos para coisa mais complexa. Temos inclusive problemas teóricos que a gente vai passar aqui, um pouquinho mais complexos, que a gente pode utilizar de referência. Se a gente está aqui nesse problema, por exemplo, ele tem um robozinho, e o estado dele é se ele está na esquerda ou na direita, e se está sujo ou limpo. Então são duas informações que compõem um estado. E tem uma ação de ir para a direita, seria to right. E eu tenho um para a esquerda, to left. Certo?
eu tenho essas duas ações e esses dois estados. Aqui é um exemplo muito simplório, né? A gente já trabalhou isso e eu tenho basicamente esses 8 estágios possíveis. Eu posso estar na direita sujo e ir para a direita. Eu posso botar na esquerda e a direita sujo, por aí vai. Eu tenho todos esse rol de combinações aqui. Não é um problema muito lá difícil de a gente entender. E ele passa também aqui uns problemas um pouco mais complexos, teóricos, né? Esse problema tem vários nomes, né? Posso chamar ele de Sokoban, N-Puzzle ou jogo do quebra-cabeça. Aqui no Brasil a gente chama joguinho de quebra-cabeça. Quando eu era criança eu adorava brincar com isso, tinha lá as lojinhas de R$1, que é organizar os números. Você bagunça eles, aí você muda a pedrinha pra cá e vai mudando ele até você organizar os números de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome que eu conheço que é mais difundido é N-Puzzle, porque aqui o N-Puzzle é o N é o tamanho, se N é igual a 3. É um 3 por 3. E esse é um problema, parece simples, mas é um problema super difícil de resolver. Porque ele tem muitas instâncias, tem muitas possibilidades. E pode parecer que não, mas esse exemplo aqui, ele é exatamente igual ao exemplo da rota. Achar um caminho ótimo para cá é exatamente a coisa que achar um caminho ótimo numa rota. A gente sai de Arad até a gente chegar em Bucareste. Olha que interessante a matemática. Pode não parecer, mas isso aqui é um problema de rota. Por exemplo, o movimento da peça central para cá. Aí depois dá 6 para o centro, depois dá 4 para cá, aí vai abrir um espaço aqui, dá 2 para cá. Isso aqui são movimentos. Eu posso abstrair isso aqui e aplicar exatamente as mesmas técnicas que a gente vai ver ainda para problemas de pesquisa. Muito interessante, né? Depois a gente coloca um problema um pouco mais teórico, que é um dos programadores do Neuf, que eu acho que tem essa coleção aqui de um lado, tem aqui dele um autor sobre algoritmos, é muito famoso. Ele propôs uma conjectura que é o seguinte: partindo do número 4 e utilizando as operações de raiz quadrada, fatorial e chão, floor, eu consigo chegar em qualquer número inteiro. Ó, o que seria isso? Seria, por exemplo, se pegar o 4, fatorial, raiz, raiz, raiz e floor, isso aqui vai ser igual a 5. Curioso, de novo, isso daqui é um caminho, isso aqui são etapas. Você pode pensar isso de maneira sequencial. Olha só que coisa interessante. Eu começo com aplique a raiz, depois aplique o fatorial e eu aplique o quadrado. E cada um deles vai me dar um estado de números. Meu estado inicial é o 4, meu estado objetivo, por exemplo, é o 5. E para cada aplicação que eu fizer, eu vou ter um novo estado. Então, por exemplo, o 4 mais a operação de raiz, se eu colocar isso na minha função de transição, ele vai me dar o número 2. E eu posso aplicar diversas sequências de operações. Muito interessante isso. Também um problema de busca. Também posso imaginar esse problema como um problema de achar o melhor caminho ótimo. O que seria o melhor caminho ótimo? Qual a sequência de operações que, partindo do 4, eu aplicando ela uma seguida da outra, eu vou chegar no número 5. Certo? Depois disso ele passa para exemplos do mundo real. Esse exemplo do mundo real, um exemplo clássico é o caixeiro viajante. Antigamente, lá nos anos 50, 60, tinham aqueles mascates, vendedores que batiam de porta em porta para vender coisas em cidades e cidades. Ele tinha que sair da cidade dele, fazer a rota que ele gastasse menos custo e vendesse mais. E criar a rota que ele passa por todos os pontos e volta para a cidade dele é um problema muito tradicional. Esse que se aplica também à questão de algoritmos de busca. Todos esses aqui que a gente citou são exemplos que a gente pode aplicar isso. Esse VLSI eu confesso que nunca tinha ouvido falar, aprendi aqui, não sou engenheiro elétrico, mas pelo que eu entendi, você colocar componentes num chip de uma ordem ou em outra faz diferença em termos de custo e em termos de performance. E olha só que interessante, a ordem que você coloca os componentes no microchip pode ser traduzido em um problema de busca, um problema onde os seus agentes vão te ajudar a fazer isso. Na questão de robô, a gente praticamente já viu isso, né? Se um carro autônomo tem que sair da cidade A ou a B, um carro autônomo pode fazer isso. Eu posso criar aqueles robozinhos da Amazon que sai de um lugar e vai para o outro pegar mercadoria, ele traça a melhor rota, provavelmente deve ter um algoritmo assim desse jeito. E aqui ele fala sobre sequência de processo de produção. Se eu vou criar um carro, qual que é a melhor maneira de eu montar o carro de maneira que ele fique mais rápido? E, claro, obedecendo as restrições. Não dá para ele colocar o pneu se não tem chassi, e por aí vai. E outro que eu achei muito interessante também é esse Pretend Design. Isso aqui para mim é Black Mirror, é ciência de ponta total. Você pode aplicar esse tipo de algoritmos para pensar em sequências de aminoácidos que gere uma propriedade proteica desejável. Super Black Mirror. Aminoácidos são feitos nas proteínas, então se eu organizar eles de certa maneira, eu tenho uma propriedade da proteína. Se eu organizar de outra, eu tenho outra propriedade.
qual é a maneira que eu tenho que organizar isso para ter tal propriedade. Muito legal essas aplicações. E chegamos aqui ao fim dessa sessão 3.2. Espero que vocês tenham absorvido o máximo possível dessa introdução. Nas próximas sessões desse capítulo, a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou explicar algoritmos para resolver esses problemas que a gente propôs aqui agora. E depois, vamos no Python, vamos aplicar isso mão na massa. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Se ficou alguma dúvida, fique à vontade para usar a área de comentários para conversar, para tirar dúvidas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!